Hoje, em nossa aula de matemática do nono ano, faremos correção de atividades sobre gráfico da função do primeiro grau. Essas atividades estão no livro de matemática do nono ano do Colégio Adventista, na página 220. Nós faremos as letras H e J do exercício 1 da página 220. Na letra H, nós temos a seguinte função: 2 menos x sobre 4, que é igual a y. Nós devemos isolar o y para acharmos a função e assim nós acharmos pares ordenados para construirmos o gráfico. Essa é uma função do primeiro grau, porque se você olhar os expoentes das variáveis, o expoente é 1, então ela é uma função do primeiro grau. E na função do primeiro grau, o desenho gráfico é representado por uma reta. Como aqui o x está negativo, a reta será decrescente quando nós desenharmos o gráfico. Nós agora atribuiremos valores para x para encontrarmos valores para y, assim teremos pares ordenados e conseguiremos desenhar o gráfico desta função. Como nós sabemos que é uma função do primeiro grau e o desenho gráfico é uma reta, para desenhar a reta nós precisamos de pelo menos 2 pontos. Por isso, eu vou atribuir 2 valores para x. Faço uma tabelinha. O primeiro valor do par ordenado corresponde a x, o segundo valor do par ordenado corresponde a y. Como teremos um número divisível por 4, convém que no denominador nós tenhamos algum resultado que seja divisível por 4. Por exemplo, se eu coloco 6 positivo no lugar de x, eu vou ter um valor no numerador que vai ser divisível por 4. Que outro valor eu posso colocar ali? Eu posso colocar também menos 6, que aí eu terei ou menos 2. Vamos colocar menos 2 para nós trabalharmos com valores menores, que aí nós encontraremos múltiplos de 4. Vamos substituir esses valores atribuídos para x na função para depois desenharmos o gráfico. Se o x for 6, nessa função 2 menos x sobre 4 igual a y, nós teremos o seguinte cálculo: 2 menos 6 sobre 4 igual a y. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 sobre 4 será y. Menos dividido por mais dá menos, 4 dividido por 4 dá 1. Portanto, nós temos y valendo 1, o par ordenado será 6 e 1. E se o x valer menos 2? Vamos fazer aqui, olha, se x igual a menos 2. Essa é a função, então vai ficar 2 menos 2 sobre 4, que é igual a y. 2 menos vezes menos dá mais, fica 2 mais 2 sobre 4, que é igual a y. 2 mais 2, 4. 4 sobre 4 é igual a y. 4 sobre 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1, portanto, y valerá 1. Então, nós temos o par ordenado, menos 2 e 1. Agora, nós vamos desenhar o gráfico com aqueles pares ordenados. Está aqui o eixo x. Professor. Oi. Meu primeiro par ordenado é menos 1, não? É menos 1. Obrigado. 6 e menos 1. Muito obrigado, João. Eu esqueci de pôr o sinal, né? Então, tá aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x. E agora vamos desenhar o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O primeiro par ordenado é 6 para o x e menos 1 para o y. Então, é esse ponto aqui, ó. O segundo par ordenado é 2 para o x e 1 para o y. 2 para x está aqui, 1 do y está aqui. Então, é este ponto. Nós vamos ligar os pontos, ó. Aqui está a reta decrescente, que é a representação gráfica desta função do primeiro grau. Sobre a letra H, vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Posso apagar o quadro para fazermos a letra I? Pode? Então vamos
vamos fazer agora a letra I. Olha, vejam, na letra I, nós temos a seguinte função. X é igual a 3y mais 5. Olha, nós podemos atribuir valores para x ou para y, tá? Aqui, se eu isolar y, olha o que acontece. Vamos isolar? Nós teremos x, ou melhor, menos 3y é igual a 5 menos x. Vou multiplicar por menos 1, tá? Então, vai ficar 3y é igual a menos 5 mais x. Isola y. Y é igual a menos 5 mais x sobre 3. Essa é a minha função. Veja que o x está positivo, portanto, na representação gráfica, a reta será crescente. O desenho será uma reta, porque a função é do primeiro grau, porque os seus expoentes valem 1. Então, veja. Aqui, o valor ele será divisível por 3. Então, convém que no numerador eu tenha um valor para x, em que ao acrescentar com menos 5, dê um múltiplo de 3. Então, vejam. Está aqui a minha tabelinha, como é uma reta, representação gráfica. Para desenhar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, olha, se o x for menos 1, eu tenho menos 6, que é múltiplo de 3. Se o x for 2, positivo, também vou ter menos 3 no numerador, que vai ser um múltiplo de 3. Vamos substituir esses valores na função? Olha, pode ser qualquer valor, mas eu coloquei valores estratégicos para facilitar os cálculos e a representação no gráfico. Olha, se o x for menos 1, a função é y igual a menos 5 mais x sobre 3. Onde tem x, eu colocarei menos 1. Então, vai ficar y igual a menos 5 mais menos 1 sobre 3. Y é igual a menos 5 mais esse menos 5 com menos 1 sobre 3. Y é igual a menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos dividido por mais dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Então, para ordenada é menos 1 com menos 2. Agora, se o x valer 2, vamos substituir na função? Ó. Se x for 2, então y é menos 5 mais x sobre 3. Y é igual a menos 5 mais o x é 2 sobre 3. Y é igual a menos 5 com mais 2 dá menos 3. Menos dividido por mais dá menos. 3 dividido por 3 dá 1. Então, y é menos 1. Os pares ordenados são eixos. Agora, nós vamos desenhar o gráfico. Eixo X, que fica na horizontal e é conhecido também como eixo das abscissas. Eixo Y, que fica na vertical, que é conhecido também como eixo das ordenadas. Primeiro par ordenado tem abscissa menos 1 e tem ordenada menos 2. Então, vai ser aqui o pontinho. O segundo par ordenado, nós temos abscissa 2 e temos ordenada menos 1. Então, é este pontinho aqui. E aqui está a reta, ao ligarmos os pontos, a reta crescente, que é a representação gráfica desta função. Sobre a letra I, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Já posso apagar para fazermos a letra J? Pode? Então, eu vou apagar para nós fazermos a letra J do exercício 1. Olha, na letra J, nós temos 5 que multiplica 3 mais x sobre 2.
que é igual a y menos 5. Tá? Olha, aqui nós vamos ter uma reta crescente, porque x é positivo na função, e é uma equação do primeiro grau, porque os expoentes das variáveis é 1, por isso que é uma função do primeiro grau, e a representação gráfica é uma reta. Faço uma tabelinha, atribuo valores para x ou para y. Vou escolher valores para x, preferencialmente cujo resultado é um número par para ser divisível por 2. Vou escolher menos 3 e 1, certo? Podia ser outros valores. Vamos substituir? Olha, se o x for menos 3, então nós teremos 5 que multiplica 3 mais menos 3 sobre 2, que é igual a y menos 5. Então nós vamos ter aqui 5 que multiplica 3 mais menos sobre 2. Então vejam, certo? Tá, né? 5 que multiplica 0 sobre 2, que é igual a y menos 5. 5 vezes 0, 0. 0 dividido por 2, que é igual a y menos 5. 0 dividido por 2 dá 0, que é igual a y menos 5. Se eu mudo o 5 de lado, vai ficar 5 é igual a y. Então, eu terei o par ordenado, menos 3 e 5. Confere? Agora, se o x for 1, vamos substituir na função? Olha, se x igual a 1, a função vai ficar 5, que multiplica 3 mais 1 sobre 2, que é igual a y menos 5. 5 que multiplica 3 mais 1, 4, sobre 2, que é igual a y menos 5. 5 vezes 4, 20, então vai ficar 20 sobre 2, que é igual a y menos 5. 20 sobre 2 é 10, então 10 é igual a y menos 5. Passa 5 para lá, vai ficar 10 mais 5, que é igual a y. Portanto, o y valerá 15. Então, tem o par ordenado 1 e 15. E agora nós vamos desenhar o gráfico. Tá aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Primeiro par ordenado, menos 3 para o x. 1, 2, 3, menos 3 para o x. O y será 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse par ordenado. Segundo par ordenado, 1 para o x e 15 para o y. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse pontinho aqui. Quando eu ligo esse pontinho com aquele lá em cima, eu tenho a reta crescente, que é a representação gráfica desta função. Sobre a letra J, tem alguma pergunta?